O exército de Proudhon vinha tentando avançar centímetro por centímetro há meses. Mas pressionar um único botão enterrou todo o plano ofensivo de inverno do Kremlin na história em questão de segundos. Naquele momento crítico, em que os terminais Starlink foram desativados para as forças russas, o exército ucraniano lançou o contra-ataque mais oportunista, rápido e devastador da história da guerra moderna. A linha de frente estática em Zaporizhia, que permaneceu inalterada por meses, foi rompida por 16 quilômetros em um único dia. As chamadas unidades de assalto de elite da Rússia estão se rendendo em massa, cegas, surdas e sem liderança. A grandiosamente proclamada fantasia de zona de amortecimento de Moscou transformou-se em um pesadelo absoluto para a 18ª Divisão, congelada em temperaturas abaixo de zero, com rádios não funcionais e sem ideia de onde atirar. Este desastre começou não com fogo de artilharia, mas com um silêncio invisível. As forças ucranianas lançaram um contra-ataque local a leste de Zaporizhia, definido na literatura militar como um efeito de blitz, e tentado pela primeira vez em muito tempo. No entanto, este não foi um confronto comum. O resultado foi um desastre completo para a Rússia, e a linha de frente foi rasgada como papel, como se não houvesse soldados lá, dividindo-se a 16 quilômetros de profundidade. A doutrina de defesa da Rússia nesta região dependia inteiramente de bases de apoio de fogo integradas, mas quando o cérebro dessas bases foi silenciado, a força bruta tornou-se sem sentido. O clima predominante na mídia russa agora está muito além de uma simples preocupação, é puro pânico. Blogueiros militares russos estão compartilhando informações aterrorizantes de suas fontes no terreno sem censura. Equipes de reconhecimento e sabotagem ucranianas infiltraram-se e perfuraram não apenas as linhas de frente das defesas russas, mas também penetraram 20 quilômetros atrás delas. Considere isto: 20 quilômetros atrás da linha de frente significa a zona segura, onde estão localizadas as baterias de artilharia, depósitos de munição, hospitais de campanha e até centros de comando de divisão. O fato de que as forças especiais ucranianas puderam ser detectadas a essa profundidade sem encontrar qualquer resistência organizada mostra que a linha de frente russa não apenas foi rompida, mas completamente desativada. A linha de defesa da Rússia não se desintegrou fisicamente, colapsou sistemicamente. As 36ª e 5ª Brigadas Russas na área estão enfrentando o cenário mais aterrorizante da guerra moderna, sendo cercadas e cegas. Embora o Estado-Maior-Geral ucraniano ainda não tenha feito uma confirmação oficial para garantir a segurança operacional, imagens do campo e o caos do lado russo provam a gravidade da situação. A defesa russa está desmoronando diante do avanço blindado ucraniano porque eles não conseguem coordenar. Quando uma linha de trincheira é atacada, a trincheira ao lado não está ciente. Quando o apoio de artilharia é solicitado, as coordenadas não podem ser comunicadas. Para uma força que afirma ser o segundo exército do mundo, isso é uma paralisia estratégica e uma desgraça absoluta. Então, após meses de guerra de trincheiras, por que a defesa russa, reforçada com fortificações de concreto, colapsou de forma tão dramática em 24 horas? A principal causa desse colapso repentino não foi o novo tanque da OTAN, nem um sistema de míssil secreto. Foi uma operação tecnológica de puxar o plug. Os terminais Starlink, que a Rússia havia adquirido do mercado negro contornando as sanções internacionais e que considerava críticos para comando e controle na linha de frente, foram bloqueados por uma operação conjunta entre a Ucrânia e seus aliados ocidentais, cortando instantaneamente a cadeia de comando russa. Este incidente é o exemplo mais marcante e brutal de assimetria tecnológica. Ironicamente, o exército russo, que gastou bilhões de dólares em seus próprios sistemas de comunicação seguros, falhou em estabelecê-los efetivamente no campo e tornou-se dependente da tecnologia do inimigo, nomeadamente a rede de satélites Starlink de Elon Musk. Esses terminais eram a única linha de vida que permitia à artilharia russa mirar, aos pilotos de drones transmitir imagens e aos comandantes emitir ordens. No momento em que o interruptor de desligamento foi ativado, dezenas de milhares de soldados russos foram mergulhados na escuridão digital. Eles não conseguiam mais ver as imagens do drone vindas de cima ou se comunicar com as unidades vizinhas. O exército ucraniano transformou esse momento de caos, quando os russos estavam offline e não sabiam o que fazer, em uma oportunidade com timing perfeito e oportunismo implacável. O inimigo cego não pode montar uma defesa organizada. O que a Ucrânia fez foi apagar as luzes e invadir a sala com óculos de visão noturna. Para os soldados russos, a guerra regrediu instantaneamente de um conflito moderno baseado em dados para o caos do século XIX.
onde a comunicação era feita aos gritos e as ordens eram entregues a passo de tartaruga. Essa cegueira tecnológica mostrou ao mundo o quanto eram exageradas as capacidades de guerra eletrônica da Rússia e o quanto eles realmente dependem da tecnologia ocidental. A alegação de ser uma superpotência que não conseguia estabelecer sua própria internet militar independente, que não conseguia ver seu próprio território com seus próprios satélites, foi eliminada no momento em que as palavras sem sinal apareceram na tela do Starlink. A Rússia tornou-se vítima de sua própria inadequação tecnológica e está pagando o preço com sangue e solo no campo de batalha. A tragédia e a cegueira tática causadas pela quebra na comunicação atingiram sua forma mais dolorosa e sem sentido na cidade de Ternovat. Os generais em Moscou, ou aqueles no centro de comando regional, estavam tão alheios à situação real no terreno, tão desconectados, que ainda estavam ordenando que suas tropas avançassem. Comandantes de campo russos, isolados da comunicação e tendo perdido completamente a consciência situacional, enviaram seus soldados em uma missão suicida para Ternovat, uma cidade que havia perdido todo o valor estratégico, apenas para plantar a bandeira e relatar sucesso aos seus superiores. A defesa ucraniana estava esperando por essas unidades que avançavam cegamente, quase como um rebanho de ovelhas. Proudhon, este ataque descoordenado, sem apoio e desinformado, foi rapidamente e facilmente neutralizado por metralhadoras, morteiros e atiradores de elite ucranianos. Os soldados russos ficaram atônitos com o que lhes aconteceu, porque a artilharia que deveria apoiá-las estava silenciosa, incapaz de receber coordenadas. Os drones de reconhecimento que deveriam tê-los avisados sobre os pontos de emboscada inimigos estavam cegos porque não podiam transmitir dados. O resultado foi uma derrota completa e humilhação. Após este ataque russo mal sucedido e desesperado na direção de Baikov, as forças ucranianas aproveitaram a oportunidade e lançaram inesperadamente um contra-ataque, libertando completamente Ternovat. Mas mais importante foi o destino da guarnição russa presa ao redor da cidade. Em vez de lançar bombas sobre eles, drones ucranianos foram usados como uma arma psicológica de destruição. Anúncios foram feitos por alto-falantes. Rendam-se, seus comandantes os abandonaram. Moscou esqueceu de vocês. E os soldados russos, exaustos por esse fluxo interminável de ordens sem sentido, congelados, famintos e abandonados à morte por seus líderes, escolheram depor as armas e se render em massa. Este é o momento em que o moral de um exército se esgota, antes de sua munição física. Esta é a prova mais concreta de que os soldados russos não acreditam mais nas mentiras de vitória do Kremlin e não querem morrer por demonstrações de plantio de bandeiras sem sentido. Ternovat entrou para a história como um monumento à incompetência do comando russo. O desastre não se limita à frente sul. Os passos de Zaporizhia. No norte, na fronteira de Kharkiv, uma situação semelhante e esmagada está se desenrolando. A famosa 18ª Divisão, que Vladimir Putin enviou para a região com grande propaganda e cerimônias pomposas dizendo "Vamos estabelecer uma zona de amortecimento para proteger o território russo", está agora no meio de uma crise existencial, uma batalha pela sobrevivência. Condições de inverno, ou seja, o famoso General Inverno, o maior aliado da Rússia ao longo da história, está desta vez lutando contra a Rússia e ao lado da Ucrânia. Mas ainda mais mortal e congelante do que o frio é esse mesmo silêncio digital. A logística é a força vital da guerra, é o estômago de um exército. No entanto, qual caminhão entregará a munição a qual batalhão? Qual esquadrão receberá refeições quentes ou combustível? É coordenado através de comunicação digital e fluxo de dados em tempo real. A interrupção do Starlink bloqueou as artérias logísticas na frente de Kharkiv, cortando a linha vital da 18ª Divisão. Perto da aldeia de Churhunivka, soldados russos, tremendo em seus veículos blindados sem combustível no frio congelante, não conseguem receber ordens para recuar nem pedir apoio. Sob constante pressão da artilharia ucraniana e drones FPV, eles estão completamente isolados e deixados à própria sorte. Relatórios de campo e conversas de rádio vazadas confirmam que soldados russos, sem apoio ou comunicação em Churhunivka, lutando contra a hipotermia e a fome, estão começando a se render em grupos, incapazes de resistir à pressão ucraniana por mais tempo. A zona de amortecimento da Rússia transformou-se em uma zona de morte para os soldados russos, um cemitério congelado. Eles estão perdendo as aldeias que capturaram uma por uma porque não têm mais a força coordenada ou a vontade unida para manter a linha de defesa. Não importa quão poderosa a 18ª Divisão possa parecer no papel, na realidade é como um gigante cego
e as unidades ágeis e conectadas da Ucrânia estão cortando suas pernas uma por uma, derrubando-o. Este movimento do exército ucraniano não se limitou a brechas na linha de defesa. As zonas cinzentas, conhecidas como a terra de ninguém da guerra onde a morte vagueia, estão agora sob o firme controle de Kiev. Pontos estratégicos como Orastopil e Sosnovkivka, que por meses estiveram sob constante troca de mãos, privados de fogo de artilharia e sobre os quais ninguém tinha controle completo, foram libertados pelo exército ucraniano, avançando a linha de frente por quilômetros, conforme confirmado por blogueiros militares. A captura dessas aldeias pode parecer uma mudança menor no mapa, mas tem implicações militares significativas. Significa a eliminação dos pontos de observação avançados da Rússia, a aproximação do alcance da artilharia às linhas de logística russas e a expansão da profundidade da defesa a favor da Ucrânia. A Rússia não é mais segura nem mesmo em sua própria retaguarda. Além disso, a aldeia de Lukianovsk também foi completamente liberada da ocupação. Cada mudança de aldeia no mapa representa uma nova brecha na parede defensiva russa, uma nova rachadura estrutural. A Rússia lutou por meses para manter esses pequenos assentamentos, sacrificando milhares de soldados. Agora, com suas comunicações cortadas e sua cadeia de comando paralisada, são forçados a abandonar a terra ensanguentada em pânico, sem munição. A estratégia da Ucrânia é clara e implacável. Enquanto o inimigo está cego, ganhe o máximo de terreno possível, desestabilize suas linhas defensivas e empurre os russos de volta para novas linhas defensivas que eles não podem estabelecer ou organizar. Isso é mais do que uma vitória tática. É uma declaração de superioridade psicológica. Este movimento do exército ucraniano não se limitou a brechas na linha de defesa. As zonas cinzentas, conhecidas como a terra de ninguém da guerra onde a morte vagueia, estão agora sob o firme controle de Kiev. Pontos estratégicos como Orastopol e Sosnkivka, que por meses estiveram sob constante troca de controle, crivados de fogo de artilharia e sobre os quais ninguém tinha controle completo, foram libertados pelo exército ucraniano, avançando a linha de frente por quilômetros, conforme confirmado por blogueiros militares. A captura dessas aldeias pode parecer uma mudança menor no mapa, mas tem implicações militares significativas. Significa a eliminação dos pontos de observação avançados da Rússia, o alcance da artilharia se aproximando das linhas de logística russas e a expansão da profundidade de defesa a favor da Ucrânia. A Rússia já não está segura nem mesmo em sua própria retaguarda. Além disso, a aldeia de Lukianovsk também foi completamente liberada da ocupação. Cada mudança de aldeia no mapa representa uma nova brecha na parede defensiva russa, uma nova fissura estrutural. A Rússia lutou por meses para manter esses pequenos assentamentos, sacrificando milhares de soldados. Agora, com suas comunicações cortadas e sua cadeia de comando paralisada, eles são forçados a abandonar a terra ensanguentada em pânico, sem munição. A estratégia da Ucrânia é clara e implacável. Enquanto o inimigo está cego, ganhe o máximo de terreno possível, desestabilize suas linhas defensivas e empurre os russos de volta para novas linhas defensivas que eles não podem estabelecer ou organizar. Isso é mais do que uma vitória tática, é uma declaração de superioridade psicológica. O exército ucraniano não está parando porque sabe o quão valioso é o impulso e que estão naquele momento de ouro em que a iniciativa na guerra mudou de mãos. A libertação de Orestopil, Oleksivka, Sosnivka, Verbov e Stepov foi apenas o começo, apenas o primeiro ato. Agora, os canhões estão voltados para a linha Vishnev e Ternov, onde a pressão aumenta a cada hora, a cada minuto. As forças ucranianas também tomaram o controle de metade de Kalinivsky, colocando as rotas logísticas russas na área sob controle de fogo. Agora, cada caminhão russo que passa por essa estrada é um alvo potencial. Este avanço não é um simples ganho territorial, mas um efeito dominó imparável. Quando uma aldeia cai, os flancos da aldeia atrás dela ficam indefesos. A defesa russa é como uma corrente, e a Ucrânia quebrou essa corrente em seu elo mais fraco. Agora, as posições russas ao redor de Vishnev estão sob pressão, tanto pela frente quanto pelos flancos, presas em um aperto. Os comandantes russos na área não têm uma linha segura para chamar reforços nem uma frequência clara para solicitar apoio de artilharia. O caos está se espalhando como um vírus, como um câncer, profundamente na frente russa. Se a Ucrânia consolidar esses ganhos e implantar suas armas pesadas nessas novas linhas, o mapa passará por uma mudança muito mais radical, muito mais dramática nos próximos dias, e a frente sul da Rússia enfrentará o risco de colapso completo, desintegração completa. Os ecos desta derrota, desta impotência no terreno, penetraram as grossas paredes do Kremlin e chegaram aos estúdios de televisão em Moscou,
o coração do regime. A situação é tão grave e impossível de ocultar que até os propagandistas mais leais e fervorosos de Putin já não conseguem manter a mentira de que tudo está bem e o plano está funcionando. Na televisão estatal russa, diante de milhões de telespectadores, uma confissão sem precedentes ecoou. Nosso país inteiro funciona no Telegram. Está tudo perfeito, mas os servidores não são nossos. Se alguém de cima ligar e disser, desligue, Durov vai desligar imediatamente. Pronto. Nossos soldados na linha de frente ainda estão usando o Telegram. Tempos mais sombrios estão chegando. Confiar na tecnologia americana foi tolice. Esta confissão não é uma simples crítica, mas uma declaração de falência tecnológica do regime. É uma admissão de que uma estrutura que se gabou por anos de ser o segundo exército do mundo e ameaçou o Ocidente com mísseis nucleares, agora depende dos satélites de internet de Elon Musk no campo, e não pode lutar sem eles. Os propagandistas estão sinalizando os dias sombrios que essa cegueira trará. Em vez de canções de vitória, o povo russo está sendo instruído a se preparar para tempos difíceis. Este é o momento em que o muro da ilusão na frente doméstica está rachando. O povo russo está aprendendo pelas próprias telas do Estado o quão frágil, quão dependente de fatores externos e quão despreparado seu exército realmente é. O silêncio na frente está se transformando em uma decepção ruidosa, uma potencial raiva em Moscou. Olhando para o quadro maior, esse processo de 24 horas não é apenas uma perda de território ou algumas aldeias mudando de mãos, mas uma minação fundamental da doutrina militar russa. Este evento destruiu a alegação do exército russo de ser uma potência global independente e autossuficiente. A regra mais fundamental da guerra é esta: se você depende tanto da tecnologia produzida pelo seu inimigo ou potencial rival no campo de batalha, sua guerra termina quando o dono dessa tecnologia a desativa. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, esqueceu que estava na verdade lutando dentro do ecossistema tecnológico do Ocidente. Sem criar suas próprias alternativas, acreditou que poderia derrotar seu inimigo com as próprias armas do inimigo. O apagão do Starlink provou que a guerra moderna é vencida não apenas com balas, tanques e mísseis, mas também com pacotes de dados, largura de banda e comunicação instantânea. A operação da Ucrânia é uma obra-prima de guerra assimétrica. Enquanto os enormes exércitos de tanques da Rússia estão se transformando em pilhas de sucata porque estão cegos, as unidades ágeis e conectadas da Ucrânia estão redesenhando o mapa. Esta é uma posição de checkmate estratégico para a Rússia, porque para resolver este problema, eles precisam lançar suas próprias constelações de satélites, o que levará anos e custará bilhões de dólares, ou teriam que voltar a métodos primitivos completamente analógicos, o que os tornaria presas fáceis contra exércitos do século XXI. A Rússia está presa em uma armadilha tecnológica, e a porta de saída desapareceu. A iniciativa agora está com aqueles que controlam a tecnologia. Nos dias mais rigorosos do inverno, a Ucrânia fez um movimento que mudou o destino da guerra. A grande ofensiva da Rússia, que estava sendo preparada há meses, transformou-se em um desastre antes mesmo de começar, e a lacuna de 20 quilômetros que se abriu mostrou ao mundo inteiro o quão frágil realmente era a linha de defesa tão elogiada de Moscou. O que aconteceu em Ternovaté, Churlovka e Vishnev não foi apenas um simples confronto, mas o colapso de um sistema. Quando as luzes se apagaram para os soldados russos naquela noite, não foi apenas a internet deles que caiu. Suas chances de sobrevivência também foram cortadas. A dolorosa verdade que o Kremlin precisa entender é esta: aqueles que veem através dos olhos de outra pessoa estão condenados a morrer no escuro quando esses olhos se fecham. O exército russo ficou cego, enquanto a Ucrânia vê mais claramente do que nunca, e o mapa está ficando azul, como se para provar esse fato. Então, o que você acha disso? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.